Então, você enche os 60, então, isso faz reflexo, a morte de depois do restaurante, a coisa é evitar o bem, aí depois você deixar que é possível ser gratuito. Aí a gente pode trocar ideia depois. Agora, a gente não tem interesse. Você tem que operar, porque você vai seguir, não está mais interessado. Não está todo dia. Os filhos que eu falo muito, vai ter, na academia, no dia da posse, a licença, para. Só que vai seguir, não está mais na faculdade. A gente professor, sim, a gente só aprendeu. Deve ser uma pessoa lá na tem que tornar você não dá coisa, uma série de mensagens não está, depois da nossa discussão. Mas sei lá, não, mas já está. Ele já tem um ponto, né? Se você quer pode começar? São 5:31. Então, eu vou começar introduzindo uma fotografia da nossa tutoria de hoje, que é a conceitualidade. Vocês já conheciam a conceitualidade do homem? Eu não. Não acredito. Antes da leitura? Eu já conheci. Esse texto específico, não. Não. Esse. Então, contextualizando para vocês, Conceição ela nasceu em 1946 em Belo Horizonte. Ela é primeira como a gente. Ela passou a infância dela numa favela na zona sul de Belo Horizonte. E ela era a segunda de 9 irmãos. Então, a infância dela, no geral, foi muito sofrida. Ela passou por muitas dificuldades. E aí, mais tarde, ela conciliou dela de curso normal, no magistério, com o serviço de empregada doméstica. Então, em 1951, ela mudou para o Rio de Janeiro, porque ela tinha passado no concurso da prefeitura lá e começou a atuar como professora já na década de 70. Nesse meio tempo, ela ingressou no curso de letras da UFRJ em 1987 e finalizou o curso em 1990. Dentro da faculdade, ela começou a aflorar no projeto de extensão a escrita dela. Dentro da UFRJ tinha um projeto de extensão sobre escritas e estudos de literaturas quilombolas, afrodescendentes, e dentro disso ela começou a aflorar a escrita dela. Foi nessa época que ela estreou na literatura, que as obras dela foram publicadas na série Caderno e nos Livros. E aí, mais tarde, ela começou a conciliar o pensamento dela. Ela começou a conciliar o lançamento de livro dela com a produção. Ela já tinha que era professora, ela ficou até 2006 na prefeitura de Rio, educação básica, também estava na de Niterói, e um adendo, ela também, nesse meio tempo, ingressou como professora da UF, até 2003, da Universidade Federal
próprio. Agora, transformando para a parte literária. A inclusive, ela está até hoje aqui. Ela até hoje permanece. É uma grande figura para nós. Agora, no quesito literário, a primeira obra dela, lançada por ela mesma, foi o Thiago Verso, em 2003. Basicamente, nesse livro, ele aborda discriminação racial, desigualdade social, e desigualdade de gênero, desigualdade de classe. Inclusive, eu ia falar isso depois, então vou falar de uma vez. Ela criou um termo. O termo chama estebiverso. Alguém já ouviu falar? Como é que chama? Estebiverso. É tipo uma neologismo. Basicamente, ela escrita em vivência e ela representa a escrita que emana da experiência de vida dela. Mas não é só dela, não é só para ela, mas sim direcionada a uma comunidade, principalmente dando visibilidade a mulheres negras. Então, a vertente racial dela sempre foi muito forte e muito importante para consolidar nosso território nacional. Agora, eu vou só dar uma passada nas outras obras dela, além de Cruz Vivência, os romances dela, né? O próprio Cruz Vivência, Tempo de Memória, 2006, Canções de Ninar para o Menino Grande, 2022. Inclusive, foi um livro dedicado, é um livro infantil, Canções de Ninar para o Menino Grande, que trata de uma grande atenção que chama Canções de Ninar para o Menino Grande. Em quesito poema, ela lançou Poema de Recordação em 2017, conto. Olhos d'Água não foi o primeiro conto dela, então a gente vai discutir hoje, porque o conto de hoje é do livro Olhos d'Água, que foi lançado em 2014. Inclusive, eu não vou mentir que antes dessa roda de leitura, eu considerava o mais popular, porque eu cheguei a ver, mas ela tem outros pontos também, como Insubmissa do Área de Mulheres, de 2009, História de Mulheres dando presenças de 2016. Agora, afunilando um pouco sobre o Olhos d'Água, eu que faz parte, tem a coletânea do Maria, que é o nosso ponto de hoje. Ele, novamente, como realmente ele explora as mulheres, principalmente mulheres negras, retrata cenários que a gente, às vezes, não está inserido naquilo, mas ela retrata de uma forma tão real que a gente sente. Eu até falei com a Maidana, eu já tinha visto esse ponto, mas quando ela retomou ele, gente, eu até arrepiei. Eu arrepiei, foi como se eu tivesse pela primeira vez. A experiência que ela traz é muito forte. A gente se sente na pele de mulheres negras, periféricas e tudo mais aqui que a gente nem imagina que acontece, tá? Então, a sugestão também que eu dou a toda a roda de leitura, para que não deu Olhos d'Água primeiro, é ler. Ler e entender o que passa em realidades além da nossa. Porque o livro é muito bom. Você abre bem, eu nunca li, mas já estava na minha lista também para ler. Não é isso. Achei muito triste. É um retrato muito violência doméstica, e triste, de uma forma muito pesada, muito sentido. Vocês querem que eu vá dando foto ou não? Eu acho que é bom para a gente tomar. Todo mundo está com aqui estava parada há mais de meia hora, estava cansada de esperar.
Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se aproximando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, o parente festa na camisa para ela levava para casa um cesto. O osso que ganhar as frutas e uma botija. O osso estava dormindo lugar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A botija chegaram uma hora boa. Os dois filhos menores estavam muito cansados, precisavam comprar xarope e aquele penetinho de daria para a primeira camada. A segunda estava ótima e a melhorou. As crianças nunca tinham um nível. Será que ninguém fez mais tarde? A forma de conhecer tinha sofrido forte bem do meio, quando cortava o peito para as coisas. Ficou baixa a letra e corta até a vida. Tomou e foi lá em Maria abaixou o corpo, pegando o ladrão que estava no chão entre os seus dentes. O ônibus não estava cheio, havia lugar. Ela poderia se puxar um pouco, cochilava até a hora do vestido. Ao entrar, o homem levantou mais de braço, fazendo o sinal do seu caminho. Passou o silêncio, pagando a passagem dele. Mas ela não conheceu ele. Quando teve, fez jogar. Continuar a fazer o seu Maria se posicionou. O homem se posicionou. Ela se posicionou. O homem gritava por ele. Dava os dois para o primeiro de junho. Dava perdão todos os filhos dele. Todos os filhos dele e dava o perdão. E como nasceu, é lindo. E a tendência é estar de volta. Aí eu fui, sem lembrar, era o pai de filho. Ele continuava comigo. Eu era assustado, eu gostaria de examinar o bem dele. Senti uma marca do mundo. Eu quero poder ser de forma. Ele não podia ser comigo. Eu não podia não. O pai dele, hoje que senhor também. Mas que eu sempre falo para você, tem que durar com ele. Tá? Não é só eu só não aguentei, mas você vai ter que outro, eu sempre sei. Mulher faz dois olhos, ela teve, mas ela tem também. A papel que fez, eu tenho para outro, ela não fez o caso, eu sei que ela tem, então não deixa de ver. Veja só, ela me sabe, ele também com eles, eles mas eu esqueci. A comunidade do mundo, não falava da continuidade. Eles precisava mais dessa palavra, ela sabia como eles sabiam durava essa palavra ele um pouquinho mais alto. Ela e eu não gosto. Eu não pensava em pensar em lugar. Antes de lá para eu pegar o sol. Aí eles falavam muitas coisas. Na verdade, não está sim, nada tinha 3 filhos. Mais velho, com 20 anos, eu não tenho muito trabalho na frente, tem nada muito na frente. Os vários lados, que foi eu falei que se der viagem, a minha ciência, ele também não deixa de ser. Eu não sabia que me entregasse muito rapidamente. Minha mulher mais alta, o medo da vida em mais ele aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos filhos? Era a primeira vez que ela vinha um assalto em ano. Imaginava um dolor de esse impacto ficou lendão, passou por ela e não fez nada. Enquanto tem outro importante, ela teria para dar uma sacola de dias, o outro pneu em uma gorjeta de mil também. Não tinha relógio algum já.
nas mãos nem um anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha tudo. Tinha um profundo forte feito com passaleiros que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela super safada lá de frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz, negra safada. Vai ver que estava de coleiro com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela tivesse junto com ele, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para se disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira. Eu não fui, eu não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino que relembravam vagamente seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher repetia de raiva. Que merda, não conhecia essa pessoa. Não devia satisfação ele fez. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, laçando o rabo no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha. Os passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de polícia. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as fitas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de vilão? Tudo foi tão rápido, tão leve, Maria tinha saudade do seu ex-homem. Os três estavam fazendo isso com ela, o homem havia se segredado, um abraço, um beijo, um carinho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados, com placas da lei, com a maquiadora. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado, mas queria só dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, a ele. Eu vim bater a voz de vocês. Ela vem de voz alta para mim. Isso está acontecendo. Agora, gostaria de um monte Mas diariamente, a gente nem sonha, mas acontece. Se não tiver certeza, a crise cultural, a diferença de classe, ela está sendo pré-conceito. Ele está encarregado para a nossa sociedade. Agora, é doloroso demais você ler isso. Mesmo que seja um ponto, não é um ponto de fala, desse não é verdade. Agora, ela fala em vocês, falando que textos codificados e codificados. Mas ela escreveu a redenção de nós, né? Não sabe nada. Apesar de Deus falou, nós se acontecendo, né? Mas quando ela usou o ser, quer dizer assim, como que naquela época ela já estava isso, infelizmente, hoje vai ver possível. Porque vocês nesse é uma narrativa longo, né? É uma narrativa com frases públicas, e as frases públicas vão capitando, né? Acho que elas fazem assim, esse suspense, a população as frases são bem pontuais. A gente fecha o olho, imagina exatamente, né, no modo central, colocando a bola no meio das pernas e falando.
e dá a impressão que isso não vai acontecer. Eu pensava que ele trouxe até São Paulo. Tá? Né? E aí eu outra realidade para obras área também. A maternidade solo, É. que é uma coisa também está inserida na nossa realidade. Porque, ao invés, a sensação igual você falou, é de que ele vai Ajudar. dar um suporte, falar, vou ver meu filho. Não. Ou até na hora, eu pensei também na hora que os assaltantes começaram. E apesar de ele querer contar com a arma, né? Mas eu pensei se ele vai estar sendo uma coisa, vai parar com a ação. Estou mais deixando de sonar com a polícia, essa narrativa. Quando salvava, eu já tinha crescido quando acontece o alojamento. Eles Não, desceram. na hora que ele começou o assalto, que ele levantou, o assalto começou lá atrás, aí ele levantou, pensar que ele fosse salvar ali. Entendeu? Apesar de depois ele tá, quando foi o chamamento, ele está todo lá fora. Né? Apesar de ter saudade de filho, gostar da Maria, mas era assaltante. Eu pensei assim também, de uma certa forma, até ele quis salvar, porque ele não colocou nada dela, não deixou ninguém roubar, mas isso foi pior. Porque isso levou ela a mão. Não é? Eu acho que essas frases curtas, né? Essas frases curtas me deixaram bem assim, impactadas. Entendeu? Porque aquilo foi curta, fui falando, quando você vai continuando a cena direitinho. Vocês pensaram na mensagem do Sim. porque senta perto dela, ele fala do lado da saudade que tem dos filhos, e quando ele levanta e assalta, ela fala que ele não é um assaltante, ele é o pai, ela não estava com os assaltantes, ela estava com o pai do filho dela. Por isso eu Então, pensei a visão dela é do plano dele, não é dessa parte. Ela não conheceu essa parte. Não conheceu, e também não sei se ele, né, com certeza não estaria ali com uma opção. Né? Então, eu acho que talvez ela mostrou isso para a gente. Porque assim, a gente tem muita tendência a julgar quando acontece algo desse, uma persuasão, sem conhecer a história. Por que aquilo acontece? Por que aquela pessoa faz? Porque eu tenho para mim, sim, o ser humano tem um instinto de preservação natural. Ninguém escolhe o que acontece. Você não escolhe estar na rua, você não escolhe. Já viu? Quando você fala assim, você está pedindo, ninguém escolhe de vida como não tem. A gente tem instinto de preservação. Você voltou naquela situação, por algum motivo, né? E aqui eu acho que ela mostra muito isso. Eu acho que a visão dela do humano, ele estava gostando, mas ele era humano, ele tinha família, né? Ele tinha um buraco, né? A saudade que todo pai tem. Foi sociedade a ela, né? Porque quando ela conheceu, terminou com ele e tal, engravidou, não é uma saudade. Ele sempre fala, Eu não conheço essa. você pode definir a música da minha vida. Independente se depois que ela vê que ele assalta, ela ainda continua vendo o filho, Por isso e ele não é dele, ele era. Por isso que estava, assim, o assalto começou, ele estava perto dela, ele não ia deixar assim, que o assalto acontecesse, que alguma coisa ia fazer para o assalto, a direção do time, do Garantes. Agora, gente, achei o máximo analogia dela.
uma faca a laser. Ela citou, né? A primeira a faca que ela cortou a mão era de verdade, era uma faca a laser. Mas a faca que os ilustradores usaram, todos são facas laser que cortam a vida. Mas o que era a faca que eles estavam usando? A voz, os gritos, lincha, lincha, safada, negra, mulher. Né? Então, essa analogia da faca liberdade com a faca língua, eu achei muito bom. Porque poder ter. Ele não tinha, ele já não tinha uma faca. Mas a todos de faca, Ela chama atenção isso logo no início. Porque ela fala assim, ela chama atenção logo no início. Para que os conhecidos a forte administração do mundo, sofreu muito forte, veio no meio por cortar o peito para fazer depois. Faca laser, ela poderia parar ali. Não, ela foi assim, não. Faca laser corta até aqui. Aí depois ele retoma faca laser no final. Agora, estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Os gritos que levou todos a lutar, Acho que ela coloca a faca toda. Ela a mão, mas depois as técnicas, se ele não colocasse as técnicas, cuidaria de colocação. Não, a faca era a faca que mais. Porque no início ela coloca mais no demonstrativo. Né? Ela fala, faca laser corta, até a repressão da revolução aí. É que mata. já dá um spoiler lá no final. Exatamente. A gente não sabe isso, mas ela já deu um spoiler assim, olha, corta a mão e até a vida, lá no final você não vê. Olha, Tem sido a sessão vários, ela está bem. Ela tem um dom para a cadeia de letras. E não ele deu para quê? No Cacajés, ela teve foto só. Mas dizem que se Mas ela está na mineira. mas já na minha eleição da academia, ela é muito assim, a pessoa tem que fazer uma campanha, coisa assim. E aí eu vi uma entrevista da Débora Dumont falando que ela não fez essa campanha, entendeu? É tipo nossa, né? Você tem que. Aqui é todo mundo agora. Vem achando? Não vai emoção. Maria Bolsonaro? Parece essa crescia ali e parece que ele de Deus. Porque ele, esse uma coisa que a gente não sabe o que está na mão. Né? É uma pessoa que conhece a Maria, uma pessoa que você agora, esse livro tem uma narrativa primeiro, assim, a professora, e ele escreve em cima de. A mulher está em Salvador, vai visitar o igreja, e a igreja está fechada, e ela descobre que a chave da igreja fica com a zeladora, pode ver uma material, ela vai.
E esses papéis são papéis que a igreja tem que jogar fora, pelo menos um quinto prefeito. E o menino que era o filho da Bíblia não sabe esse papéis para desenhar. Então, ela propõe o seguinte: eu vou levar esses papéis, vou trazer folhas de branco para você desenhar